Senhor Primeiro-Ministro, bom dia. Senhor Primeiro-Ministro, no domingo passado os portugueses ficaram a perceber o que era uma política orçamental sem sentido. Ficaram a perceber que este Governo compra blindados que não chegam a tempo, mas não é capaz de pagar uma carta àqueles eleitores que precisavam de ser informados onde é que deviam votar. Percebemos o que é a irracionalidade dos cortes cegos e percebemos que os cortes cegos são a pior das políticas orçamentais. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria fazer-lhe uma pergunta sobre educação. Como sabe, uma inconfidência permitiu conhecer um roteiro das iniciativas das associações empresariais do ensino privado e ficámos a saber que estava previsto para amanhã, infelizmente não para hoje, mas para amanhã, o seguinte: é importante ter uma figura política proeminente a levar o tema para a mesa das negociações. Não sei porque é que isso aconteceu hoje e não amanhã, mas quero deixar clara a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. Entendemos que contratos de associação que protegem o ensino onde não existe alternativa pública, em Arruda dos Vinhos, em Penafirme, devem ser mantidos, preservados e estimulados. E que deve ser, naturalmente, ao mesmo nível da despesa que se faz com o ensino público. Sublinhamos que é importantíssima a defesa dos interesses dos professores, que hoje estão a ser pagos a recibos verdes e a ordenados ínfimos, e, naturalmente, dos estudantes. Mas quero, por isso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, apresentar-lhe uma pergunta concreta sobre a política de educação em áreas em que estão a ser, da mesma forma, afetadas pelos cortes. Há hoje 44 mil estudantes do ensino superior que têm uma bolsa segundo o regime provisório. E o Ministro Mariano Gago prometeu neste Parlamento que, se fosse indeferido o pedido de acesso à bolsa, os 98,70 € pagos por cada mês a esses estudantes não lhes seria retirado, porque foi um direito acedido pelo Estado. Eu queria-lhe cobrar esta promessa, Sr. Primeiro-Ministro. Queria que confirmasse que a promessa do Ministro Mariano Gago, porque hoje os serviços das universidades e da ação social escolar estão a retirar aos estudantes esse dinheiro, no caso concreto de famílias tão pobres que pedem o acesso a uma bolsa de estudo. Há hoje milhares de estudantes nessas circunstâncias e queria a sua garantia de que essa solução será resolvida a favor desses estudantes. Sr. Deputado Francisco Louçã, no domingo passado passaram-se muitas coisas, mas peço licença para dizer muitas coisas de importância política, mas peço desculpa para dizer que não posso concordar consigo quanto ao que diz, quanto aos cortes cegos. E quero reafirmar, a Secretária de Estado proferiu um despacho, estou a falar da Secretária de Estado da Administração Interna, em princípios de janeiro, para que fossem notificados todos os eleitores que tinham mudado de residência em consequência do cartão de cidadão. Não houve, portanto, em agosto. A Administração Eleitoral nunca pediu nenhuma verba excepcional para este efeito. E, por isso, pretender que o que se passou resulta de cortes cegos é um abuso. Pelo contrário, o Governo não teve nunca nenhuma intenção de limitar o esclarecimento dos eleitores para que votassem no domingo por razões de interesse orçamental. É por isso, Sr. Deputado, que temos que esperar para que as conclusões do inquérito sejam públicas e para que possamos ver o que correu mal e corrigir, sem nos precipitarmos nas conclusões. A conclusão de que tudo isso se deve à política de cortes orçamentais não me parece correta e não está fundada em nenhuma decisão governamental de eliminar um procedimento ou de eliminar uma despesa que pudesse ser naturalmente a justificação para o que aconteceu. Em segundo lugar, Sr. Deputado, os contratos de associação. A política do Governo é a seguinte: os contratos de associação destinam-se a prover as falhas na rede pública.
mas a política do Governo está de acordo com a Constituição. O que nós queremos é que haja uma rede pública de educação em todo o território nacional. E não desistimos dessa ambição. E uma rede pública qualificada. Escola pública. É isso que diz a Constituição e é isso que eu considero, talvez mais importante do que isso, é isso que eu considero absolutamente essencial para a igualdade de oportunidades. E, portanto, todos têm que ficar a saber que os contratos de associação se destinam a prover as falhas da rede pública e nada mais do que isso. Não se destina a prover nenhum direito a escolher o público e o privado. Esse direito existe. Quem quiser escolher o privado pode fazê-lo com liberdade, naturalmente ficará responsável pelas verbas que são necessárias para ter os seus filhos no privado e com os descontos fiscais que ainda existem. Agora, o dever do Estado é melhorar a sua rede pública. Em segundo lugar, eu espero que todos compreendam que o Estado não pode pagar mais aos privados do que gasta com o público. Não pode fazê-lo. E a verdade é a seguinte... é que ao longo dos últimos anos, o que aconteceu foi claro. O número de alunos financiados pelo público nos colégios privados decresceu e o financiamento subiu. Quer dizer, as escolas cada vez recebiam mais por terem menos alunos. Dizem que não. Aqui está. Olha, número de turmas em 2005-2006, 2.333. Número de turmas agora em 2009-2010, 2.209. Menos turmas, mas mais dinheiro. Ora, desculpem, isto não é eficiência nenhuma. E o que o Estado fez não é recusar nada que tenha a ver com contratos de associação. Nós queremos manter essa política. E queremos até manter essa política com o respeito pelas famílias. Queremos que o ciclo de ensino seja um critério para esses contratos de associação. Agora, o que nós não podemos consentir é que se gaste mais financiando as escolas privadas do que se gasta no público. Isso é que não pode ser. E acho que todos os portugueses que pedem ao Governo uma gestão escrupulosa dos dinheiros públicos não permitirão isso. Nós não podemos permitir que o dinheiro do Estado esteja a servir para financiar o lucro das escolas privadas e os investimentos das escolas privadas. Não podemos fazer isso. E tenho a certeza que todos aqueles... Vou acabar. E tenho a certeza que todos aqueles que têm filhos nas privadas perceberão isto. O Estado não está a pedir nada de mais. Eu quero que todos saibam o seguinte. O que o Estado está a pedir é financiar as escolas privadas exatamente da mesma forma que financia as escolas profissionais. 80.000 euros por turma. Isso é um financiamento aceitável. O que não era aceitável era o financiamento anterior. E por isso acho que os protestos não têm razão. Mas quem quer protesta... Sr. Presidente, vou já acabar, desculpe. Eu acho muito bem que as pessoas possam protestar, com certeza, eu não lhes posso dar razão. O que eu não posso aceitar é que as escolas privadas façam encenações de protestos, que sugiram que pais fecham a escola para depois encenarem uma negociação para as televisões. Isso é muito negativo e não pode ser feito, nem pode ser utilizada, não podem ser utilizadas as crianças para um protesto que eu percebo bem que tenha razão de ser, mas que, sinceramente, me parece excessivo esses métodos.